Muito boa tarde a todos. Sr. António Arnaud, Sr. Jorge Simões, Sra. Rita Pinto, Sr. Casimiro Dias, estimados amigos, vou-me permitir não citar para não omitir nenhum de vós e não cometer pecados de omissão indevidos. Para a minha geração e para as gerações à volta de mim, o Serviço Nacional de Saúde é qualquer coisa muito nosso. Ele nasceu, cresceu e foi crescendo connosco. Portanto, nós sentimos em relação ao Serviço Nacional de Saúde uma relação que é mais do que familiar. E quando, naturalmente, a construção foi de muita gente, e não é seguramente por acaso que é hoje considerada a conquista democrática mais sólida do nosso país, com quem os portugueses têm uma relação afetiva muito sincera, muito genuína, e uma relação de segurança também muito própria. Mas se isto é uma obra de muita gente, quando nos lembramos do Serviço Nacional de Saúde, evidentemente que o nome icónico é o do Dr. António Arnaud. Não sei se devemos falar em paternidade, se em maternidade, porque foi tão fecundo que eu acho que há aqui mais uma maternidade do que propriamente uma paternidade. E como sempre só nos damos conta que não há água quando o poço seca, de vez em quando ouvimos a voz do Dr. António Arnaud quando se anunciam ou se pressentem algumas ameaças ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, para além do nascimento, ele acompanhou e tem acompanhado este grande edifício que, como volto a dizer, para a minha geração tem o valor de uma vida profissional, muito dedicada e que a ele olhamos com muito carinho. Dito isto, era só para vos cumprimentar em nome da Fundação Carlos Gulbenkian. Para mim é uma pessoa muito privilegiada poder saudá-los aqui, nomeadamente para o propósito que aqui nos traz, que é a atribuição do Prémio Dr. António Arnaud. Mais uma vez, cumprimentando todos, passava agora a palavra à doutora Rita Pinto, da Almedina. Muito obrigada. Muito boa tarde. Em nome da Almedina, cabe-me a honra de vos receber nesta cerimónia de entrega do primeiro prémio da primeira edição do Prémio António Arnaud. Este prémio pretende distinguir uma obra anualmente da coleção da Almedina Olhares sobre a Saúde, que teve o seu início em 2005, respondendo a um desafio do Dr. Jorge Simões. Neste momento conta já com 12 títulos. Considerando o tema, não poderia ser outro homenageado que não o Dr. António Arnaud. Quero também agradecer à Fundação Carlos Gulbenkian por nos receber aqui esta tarde e quem muito nos honra de ser nossa parceira nas próximas 3 edições deste prémio. Quero também dar os parabéns ao Dr. Casimiro Cavaco Dias pelo prémio hoje entregue. Muito obrigada. Mas permitam-me, antes de mais, cumprimentar todos os presentes, agradecer todas as amabilidades que aconteceram a propósito deste prémio e 2 ou 3 palavras iniciais sobre a história do prémio. O professor Correia de Campos está ali sentado e eu coordenámos a edição do livro 40 anos de Abril na Saúde e convidámos outros autores para se juntarem a nós na elaboração do livro. E quando o livro foi publicado, em 2014, pensámos que o produto nos dedos do autor pudesse reverter a favor de um prémio
que distinguisse o melhor trabalho sobre a investigação em sistemas de saúde e que esse prémio se chamasse António Arnaud. Os autores concordaram de imediato, o Dr. António Arnaud também concordou, pode falar à vontade. António Arnaud também concordou de imediato e Edições Almedina associou-se a este prémio. E, portanto, a este respeito deste prémio, queria fazer 5 breves referências. A primeira referência é o Dr. António Arnaud, que me desculpem todos os outros, na medida em que o seu exemplo de seriedade, de honestidade, nos incentiva a trabalhar nesta área e também, porque não, de inovação. O que de mais inovador terá acontecido na nossa vida democrática do que a criação do Serviço Nacional de Saúde no final dos anos 70. E, portanto, como o livro é sobre inovação, o SNS foi talvez aquilo que de mais inovador se criou, de positivamente inovador, se criou em Portugal. Depois há a Fundação Carlos Gulbenkian. Não só por nós estarmos aqui, como também por apoiar financeiramente o prémio nas 3 próximas edições. Visto que os direitos de autor esgotam-se. Embora o livro seja um êxito, os direitos de autor esgotam-se neste prémio e o Dr. Casimiro hoje vai receber aquilo que eventualmente os autores receberiam se não prescindissem dos direitos de autor. Mas, portanto, a Fundação Carlos Gulbenkian assegura o financiamento do prémio nas 3 próximas edições. Aliás, a Fundação, em relação à Fundação, está tudo quase dito. Eu estava com o professor Gomes Carnequilho há pouco, cheguei mais cedo, com o Dr. António Arnaud, e lembrei-me do capítulo do livro que fizemos, o professor Correia de Campos e eu, para o livro comemorativo dos 50 anos da Fundação Carlos Gulbenkian, e eu descobri algo que não sabia que existia, ou melhor, que não sabia que existia naquela dimensão, que é o espaço de liberdade. Ou seja, o professor Correia de Campos foi convidado para a Ministra da Saúde na altura e, portanto, fiquei eu, não sozinho, naturalmente, mas com mais trabalho do que era suposto a ficar, e passei algumas semanas aqui na Fundação, num gabinete ao lado da administração e podendo consultar tudo aquilo que quisesse. Eu já passei por várias organizações, nunca me aconteceu poder ter este espaço de liberdade de quero ver as atas da administração, quero ver isto ou aquilo, e portanto, também queria distinguir no sentido de sublinhar que, além de tudo aquilo que já foi dito a propósito da Fundação, há este espaço de liberdade que não é propriamente comum nós sentirmos em todas as organizações por onde passamos, de uma forma ou de outra. Depois, uma palavra para Edições Almedina. A doutora Rita Pinto já falou. A Fundação Edições Almedina, o Grupo Almedina, apoiou de uma forma significativa a edição de livros desta coleção, Olhares sobre a Saúde, e agora, digamos, tem o risco de publicar os livros que são premiados, e, portanto, já não nomes tão distintos quanto aqueles que até agora publicaram estou a pensar em Correia de Campos, ou Constantino Sá Clarides, ou Pedro Pita Barros, ou Paulo Santana, que estava há pouco aqui, ainda está, mas agora, eventualmente, nomes um pouco mais anónimos e, portanto, pode aparecer um Stiglitz, mas pode aparecer alguém que não seja tão famoso e, portanto, seja não a ruína do Grupo Almedina, mas causar algum pequeno embaraço financeiro. Portanto, muito obrigado também às Edições de Almedina. Depois, um agradecimento também aos membros do júri que vão ter agora o trabalho, a seguir ao trabalho que o professor Correia de Campos e eu fizemos, que são o professor Alexandre Abrantes, que está aqui, o professor Jorge Soares, que está aqui também, e o professor Paulo Ferrinho, que não está por razões de saúde ligeira, não é questão para nos preocuparmos. E, finalmente, ao Dr. Casimiro Cavaco Dias, dizer-lhe que é um prazer estar aqui a apresentar o seu livro. O nosso trabalho não foi muito complexo, os outros trabalhos tinham qualidade, mas, manifestamente, o seu trabalho foi o melhor. Este livro, diz o autor logo na introdução, resulta de uma investigação que ele fez, começada na Escola Nacional de Saúde Pública, em 2007, a propósito do mestrado em Saúde Pública, e depois continuado esse trabalho em termos de investigação que ele foi fazendo como especialista da Organização Mundial de Saúde
em Copenhague, noutros locais, agora em Luanda. Aliás, diz Constantino Sá Clarides, no prefácio do livro, trocando o frio conforto de Copenhague pelo bulício desafiante de Luanda. Espero que os adjetivos estejam corretos do seu ponto de vista, bem entendido. Depois, o que é que ao longo do texto, o que é que acontece? Bom, o autor dialoga com os seus informantes, ou seja, o autor tem um conjunto aplicou um questionário a membros do Conselho de Administração de hospitais públicos, depois fez entrevistas a membros do Conselho de Administração de 5 hospitais considerados inovadores e depois criou uma técnica de grupo nominal para criar consensos em relação àquilo que ele pretendia investigar, que é exatamente porque é que uma organização apresenta maior capacidade de inovação do que outra. Portanto, o livro anda à volta disto, da inovação e da inovação nos hospitais. E, portanto, os métodos de investigação, como já terão reparado com certeza, são métodos de investigação mistos, são métodos de investigação quantitativos e qualitativos, visto que ele utiliza frequentemente isto que acabei de referir, ou seja, questionários, entrevistas, técnicas de grupo nominal. Ora bom, e portanto existe esta dialética que o autor procura e consegue, dialética na relação com os seus informantes, e ele, na verdade, recolhe dos seus informantes informação que é importante para o livro, mas também influencia, do ponto de vista doutrinário, aquilo que vão sendo os contributos de cada um dos seus informantes. Ora bom, a minha leitura permite identificar 6 teses. E as teses são a minha leitura. E, portanto, o autor pode estar, e se calhar até saudavelmente o deverá estar, em discordância com esta minha leitura. E a primeira tese é esta. É da centralidade da inovação organizacional. A centralidade da inovação organizacional. Ou seja, nós tradicionalmente associamos inovação à inovação tecnológica, os novos medicamentos, as novas tecnologias. O autor coloca a tónica na inovação organizacional como sendo aquela que é fundamental reter. E depois diz, bom, a inovação está na agenda dos hospitais públicos portugueses, 86% dos inquiridos, sublinha o estudo, para 86% dos inquiridos, o foco da inovação assenta no desenvolvimento organizacional mais do que na mera aquisição de novas tecnologias. O autor não faz, poderíamos eventualmente fazê-lo, se houvesse tempo da nossa e da vossa parte, o autor não avança com exemplos concretos da inovação organizacional. Poderíamos falar de hospitais que marcam a consulta após a alta dos doentes, há hospitais que o fazem, ou de utilização de métodos Kaizen ou Lean, de melhoria contínua da qualidade e simplificação de procedimentos, da telemedicina. Por que não sair dos hospitais e falar das unidades de saúde familiar, que talvez sejam, professor Correia de Campos, agora não houve, talvez tenham sido das inovações organizacionais mais significativas na vida do sistema e do Serviço Nacional de Saúde. Nós temos estudado as OSF, estamos neste momento a estudar as GFS versus o modelo, entre aspas, convencional de cuidados subprimários, mas, portanto, a propósito de inovação organizacional, que é a minha primeira tese na leitura que faço do seu livro, na inovação organizacional poderíamos ter avançado em relação a aspectos concretos. A segunda tese é sobre a força das relações de cooperação numa estratégia de inovação em saúde. Cooperação. Portanto, a palavra-chave aqui é a palavra cooperação. E o autor fala-nos da cooperação interna, mas fundamentalmente da cooperação externa, como um fator de maior influência na capacidade de inovação dos hospitais. E depois diz-nos, os hospitais integrados numa rede de cooperação externa
apresenta uma probabilidade quase 7 vezes maior de desenvolver inovação. Uma probabilidade quase 7 vezes maior de desenvolver inovação. E depois diz-nos, a maioria dos hospitais estabelecem redes de cooperação com instituições de ensino, mas apenas uma pequena percentagem dos hospitais desenvolvem redes de cooperação com unidades de investigação. A impressão que nós temos, e sublinho a palavra impressão, a impressão que nós temos é essa. Ou seja, com certeza que cooperação com faculdades de medicina, com escolas de enfermagem, ou escolas de tecnologia, é aquilo que nós verificamos. Em relação a unidades de investigação, os grandes centros hospitalares, com certeza que sim, os IPOs também, ao nível do comum dos hospitais, a investigação é naturalmente mais reduzida. Se bem que o facto de muitos hospitais estarem integrados agora no Health Cluster tem dinamizado a investigação nesses mesmos hospitais. A terceira tese da minha leitura é a importância de uma cultura de learning organization nas instituições de saúde. O que é que o autor nos diz? Bom, diz-nos fundamentalmente isto. A capacidade de aprendizagem do sistema de saúde é essencial para aplicar evidência empírica na prática clínica em tempo real. Ou seja, esta partilha de informação deve ser uma rotina da vida, neste caso dos hospitais, podemos falar de outras unidades de saúde, e adiantaria eu a necessidade de uma cultura de qualidade e também de preocupações com aspectos como a acreditação, a certificação, como aspectos deste learning organization nas instituições de saúde e concretamente nos hospitais. Portanto, repetindo brevemente, primeira tese, inovação organizacional. Segunda tese, a cooperação, especialmente a cooperação externa. Terceira tese, learning organization nas instituições de saúde. Quarta tese, versa sobre o desenvolvimento profissional contínuo e o aproveitamento máximo das competências individuais na equipa de saúde. O autor utiliza um estudo da Comissão Global Independente da União Europeia sobre profissionais de saúde que propõe um quadro estratégico para a educação dos profissionais de saúde com o objetivo de alcançar um equilíbrio entre as necessidades de saúde, a oferta de competências pelo sistema de saúde e a procura de competências a procura de competências pelo sistema de saúde e a oferta de competências pelo sistema de educação. E, portanto, este triângulo, como um triângulo que deve caminhar para ser virtuoso, ou seja, necessidades de saúde, a oferta do sistema de educação e a procura pelo sistema de saúde. E a que propósito é que ele fala de desenvolvimento profissional? Porque diz a interdependência na educação corresponde à aprendizagem interprofissional capaz de quebrar os atuais silos profissionais, ao mesmo tempo que se promovem relações de colaboração em equipas mais eficientes. E depois diz, as novas competências consistem sobretudo em interligar os conhecimentos de diferentes domínios, desafiando os tradicionais limites organizacionais e profissionais. Na verdade, o nosso sistema de saúde está muito voltado para os profissionais e está menos voltado para as equipas digamos, não individuais, por um lado. E, por outro lado, ainda não iniciámos nenhuma discussão sobre o revisitar as competências dos profissionais de saúde. A área que está, digamos, na agenda de vários países, de alguns já está mais do que na agenda, caso do Canadá ou da Grã-Bretanha ou até dos Estados Unidos, e nós estamos ainda num processo inicial de verificar até que ponto é que as profissões de saúde hoje têm ou não as competências que lhe advêm da formação que vão adquirindo, não só a formação inicial, como também a formação depois das escolas de onde provém. A quinta tese é sobre a flexibilidade organizacional dos hospitais como condição de sobrevivência num ambiente turbulento. E diz o autor, os resultados do estudo sugerem que a inovação implica maior flexibilidade interna através da integração de funções e serviços.
assim como maior flexibilidade externa através da participação e amplas redes de cooperação. Em relação à cooperação, já falámos anteriormente, aqui a questão fundamental que se coloca é a questão da flexibilidade interna num ambiente turbulento. O exemplo que me ocorre é o exemplo da cronicidade e de uma população mais envelhecida. Esta afirmação é uma afirmação gasta, mas é verdadeira, e, portanto, o exemplo da cronicidade leva a que os hospitais tenham que se organizar de uma forma diferente, não propriamente para situações agudas em que o doente tem alta, mas para situações em que o doente sistematicamente utiliza aquela unidade de saúde. E, portanto, a flexibilidade organizacional dos hospitais deve ser, digamos, um ponto de agenda presente de cada organização, e neste caso de cada hospital. Finalmente, a sexta tese, que é a perspectiva de valor em termos de inovação em saúde, foca sobretudo em resultados, e a unidade para medir esse valor traduz-se em integração das respostas às necessidades em saúde. Ou seja, as duas palavras-chave aqui são valor e são integração. Por um lado, valor no sentido que nós devemos ter uma percepção de que o valor em saúde é aquilo que interessa verdadeiramente, portanto, o resultado final, por um lado, e por outro lado, que esse resultado final só se identifica através de uma visão sistémica de todo o conjunto de intervenções. O exemplo da diabetes e do programa Diabetes que a Fundação Carlos Gulbenkian promove e incentiva é provavelmente um bom exemplo. Eu não estive cá na apresentação do programa, mas deve ser provavelmente um bom exemplo daquilo exatamente que o autor está a dizer e daquilo que eu tento reproduzir. Ou seja, o valor que se pretende identificar é um resultado final que deve ser um resultado virtuoso, e o resultado virtuoso é, de preferência, evitar a doença. E a segunda questão fundamental é exatamente essa, a integração. Não faz sentido nós sermos muito bons na promoção da saúde, ou sermos muito bons apenas nos cuidados hospitalares. Nós temos de ser muito bons em todo o ciclo que vai promover e vai conferir valor à saúde. E, portanto, aqui o autor chama a atenção, mesmo que seja de uma forma tautológica, mesmo que tudo isto já esteja dito. Aliás, este é um aspecto que me parece importante no livro do Casimiro, tanto assim, já o conheço há bastante tempo, desculpem a ausência de títulos, que é o facto de este livro arrumar as ideias. Se me perguntarem, traz alguma ideia subversiva? Não traz nenhuma ideia subversiva. E se calhar eu gostaria de um pouco mais de caráter radical em algumas das suas afirmações ou em alguma das suas propostas. Agora, o que é importante neste livro é que ele é um livro que arruma as nossas ideias. E mesmo que as nossas ideias lá estejam, ele diz-nos de uma forma clara como é que tudo isto se deve desenvolver. E, portanto, como este é um dia de festa e não há nada pior do que um tipo aborrecido para estragar a festa, é melhor ser breve e dizer em síntese o quê? Que este é um texto erudito e, portanto, desenganem-se aqueles que procuram um texto levezinho que se lê na praia, embora esse aspecto agora esteja um bocadinho ultrapassado. Portanto, é um texto erudito, resultado de muitas leituras, muitas reflexões e também muita experiência, apesar de só ter cabelos pretos, da experiência que o autor tem. E experiência, curiosamente, em vários continentes, que dá um entendimento plural a tudo isto. Portanto, este texto é um texto português, escrito em português, é a única condição que o prémio António Arnaud coloca, é que o texto seja escrito em português, portanto pode ser um cidadão do mundo a fazê-lo, a escrevê-lo, desde que o escreva em português, mas este é um texto em português, mas de um português que tem mundo, E o Casimiro, na verdade, tem mundo. Foca a sua atenção nos hospitais, embora não seja um livro sobre hospitais. Eu poderia, há pouco, referir o exemplo das unidades de saúde familiar, ou o exemplo da diabetes, ou o outro qualquer exemplo, que é um exemplo que ultrapassa a fronteira do hospital, mas ele foca fundamentalmente a sua atenção nos hospitais. Portanto, não desenvolve soluções concretas. Portanto, quem está à espera de soluções concretas para a inovação organizacional, ou para a cooperação, ou para o que quer que seja, não temos aqui situações concretas, nem temos aqui receitas. Temos, sim, ideias bem organizadas,
mas não propriamente soluções concretas. Portanto, é um trabalho de raiz académica, mas que deve ser lido por todos os que se interessam pelos temas da inovação em saúde. É uma boa leitura, é um guião para a mudança. A frase que eu escrevi há 10 minutos não, há 1 hora atrás, foi guião para a mudança. Isto é um bom guião para a mudança. E, portanto, é uma boa leitura para os políticos, em especial para quem vai preparar uma estratégia para a saúde. Muito obrigado e parabéns. Muito obrigado. Hoje, se me permite, é o momento ideal para agradecer às pessoas que inspiraram e apoiaram este longo percurso de análise do sistema de saúde em Portugal e que resume neste livro de poucas páginas, 200. Mas é um longo percurso. E ao longo do livro eu próprio agradeço a uma série de pessoas que participaram direto ou indiretamente no estudo propriamente dito, mas queria hoje agradecer pessoalmente a outras pessoas que até hoje ainda não tinha tido a oportunidade e, portanto, hoje é este grande momento. Especialmente também dado neste momento estar a trabalhar longe, né, estar em Luanda, em Angola, oportunidades como esta não surgem todos os dias, ou surgem cada vez mais raro, e portanto é muito bom estar aqui com pessoas que para mim são muito importantes, para mim pessoalmente, mas também para o meu trabalho e aquilo que tenho feito nestes últimos anos. Queria agradecer a apresentação do livro pelo professor Jorge Simões. E este livro nasce, é interessante, isto não foi planeado, mas nasce de uma leitura interessante, mas também desconcertante, de um livro do professor sobre a análise das políticas de saúde nos últimos anos. E de facto foi uma das primeiras publicações desta coleção, da coleção Olhares da Saúde. E, portanto, este livro nasce de um outro livro que li na altura, e que o professor analisava, portanto, fazia essa análise das políticas de saúde nos últimos anos, desde a sua criação, e a evolução era marcada por uma dependência de percurso, com alguns... Pronto, eu aqui também faço a minha interpretação, professor, se me permite, e depois podemos discutir. Mas havia uma dependência de percurso com atos isolados de inovação. Não é? E aqui a questão, ao longo deste livro, que me surgia era, face aos desafios em saúde que temos, não é? O peso crescente das doenças crónicas, o envelhecimento da população, como é que o sistema de saúde pode manter esta dependência de percurso? Como é que o sistema de saúde não inova de uma forma contínua e inova cada vez mais? Não é? Portanto, foi este quase que o início do livro que hoje se apresenta aqui. E isto reflete, no fundo, um paradoxo. Ou seja, por um lado, há importantes avanços científicos e tecnológicos. A ciência avançou de uma forma impressionante que permite hoje diagnosticar e tratar doenças anteriormente fatais. Contudo, por outro lado, o sistema de saúde manteve essencialmente a mesma estrutura, os mesmos processos organizacionais quando foi criado, portanto, no século passado. Isto parece um pouco dramático, mas foi, o século passado, em 1979. E, portanto, deste modo, com esta evolução, o sistema de saúde, se me permite, eu diria que o sistema de saúde, de alguma forma, e isto não é só, se lerem o livro, não é, o que eu trago aqui não é apenas sobre Portugal, isto reflete muito também do panorama que encontrei a nível europeu e a nível global, mas o que se revela então é que a evolução do sistema de saúde tornou-o incapaz, não é, de uma utilização efetiva das novas tecnologias, das novas promessas de medicina, dos novos conhecimentos na prática clínica, com um crescimento crescente das despesas e pressão financeira sobre o sistema de saúde. A atual crise económica e financeira tornou urgente este debate. Não é? Isto já é um processo que se vem, então, atualmente, com a questão da pressão financeira sobre o sistema de saúde, isto tem sido mais destacado. Portanto, ao longo do livro, procuramos analisar o impacto da inovação sobre o desempenho do sistema de saúde. E aqui, portanto, também como o professor José Simões disse, não se esperava trazer aqui, não é, soluções
soluções ou respostas claras aos desafios que temos pela frente. Aqui, essencialmente, o que eu pretendia, ou o que eu esperava, não pretendia, mas o que eu esperava, era que, de alguma forma, o livro que trago aqui hoje tivesse o mesmo impacto que o livro que o professor apresentou teve em mim. Ou seja, de alguma forma, criar novas questões, criar novos estudos, queremos ir mais além. Não é? Portanto, é essencialmente isso que este livro procura, de alguma forma, ser uma leitura desconcertante que nos leva a procurar os avanços e a inovação no sistema de saúde. Queria agradecer às edições de Almedina, à doutora Rita Pinto, à doutora Cília Santos, com quem tive nos últimos, praticamente um ano, a trabalhar na edição, a rever, também a trabalhar a forma como foi escrito para ser mais fácil de se ler e não ser demasiado pesado. Não é? E quero agradecer então às edições de Almedina pela excelente iniciativa de promoção da inovação, da investigação em sistemas de saúde, com a criação do prémio António Arlou. E a investigação em sistemas de saúde tem recebido menos atenção que outras áreas de investigação. É possivelmente muito mais estimulante descobrir novos tratamentos, novas vacinas, não é? Em vez de novos modelos de serviço, novos modelos de financiamento, novas estruturas de governação. Contudo, a investigação em sistemas de saúde é essencial para apoiar a decisão política, para apoiar as reformas de saúde, para criarmos o sistema que queremos no futuro. Outro ponto da investigação em sistemas de saúde é que a investigação em saúde é muito prática, está muito ligada à prática, está muito ligada à política e menos com testar hipóteses científicas que implicam outros caminhos que vamos ter. E, portanto, é mais também, como também se reflete no livro, é muito também da nossa análise, das nossas discussões, do nosso debate, que surge o conhecimento em sistemas de saúde. Mas, por outro lado, também, para além de apoiar a decisão política, não é, as formas de saúde, é também importante para informar o debate. E o debate alargado sobre, então, o futuro que nós queremos, o futuro do sistema de saúde. E, deste modo, aqui de destacar que a disseminação dos resultados deste estudo, não é, uma coisa que seria útil, é que não se foca apenas no habitual público-alvo, é, os decisores políticos, os gestores. O que se procura aqui é que este livro consiga chegar aos profissionais de saúde, aos profissionais da indústria tecnológica, aos utilizadores de serviços, ao cidadão em geral, aos investigadores, e que de alguma forma com este livro possam encontrar uma linguagem comum de discussão e de ideias conjuntas, que é muito o que o livro traz, é a importância da cooperação entre os diferentes setores para encontrar espaço para inovação. Portanto, esta iniciativa tem esse mérito. E agora também com o apoio da Fundação Carlos Gulbenkian esperamos avanços importantes na promoção da investigação em sistemas de saúde, em Portugal e no mundo nos próximos anos. Em terceiro lugar, queria aqui agradecer aos meus professores, não é? E que o professor Correia de Campos, que eu tive a oportunidade de conhecer na Escola Nacional de Saúde Pública, e ao professor Sá Clarides, com quem tive a oportunidade de trabalhar muito próximo. E, portanto, aqui tive a oportunidade de trabalhar, de aprender, mas também de abrir a minha perspectiva do que é o sistema de saúde. Acho que o professor Sá Clarides reflete um pouco isso no prefácio, e a perspectiva que se abriu é uma perspectiva que vai muito além dos hospitais e dos serviços de saúde. É uma perspectiva que inclui uma vasta gama de atores, que todos contribuem direto ou indiretamente para a saúde e para o desempenho dos sistemas de saúde. Estamos incluindo as escolas, incluindo as universidades, incluindo as unidades de investigação, a indústria tecnológica. Por outro lado, o Serviço Nacional de Saúde não tem apenas a sua dimensão nacional, não é apenas... tem uma dimensão local e tem uma dimensão global cada vez mais importante e que precisamos de compreender melhor. O desempenho do sistema de saúde depende da capacidade das comunidades locais promoverem a saúde, prevenirem a doença,
através de redes de cooperação entre os diferentes setores. E aqui iniciativas que conhecemos em Portugal, como as cidades saudáveis, ou as estratégias locais de saúde, são exemplos claros do poder que esta cooperação entre os diferentes setores tem em termos de saúde, em termos de desempenho do sistema de saúde. E, portanto, as decisões não se tomam apenas, não é? Em Lisboa, acontecem em Faro, em Cavaleiros, em Coimbra. Vai mais além do conceito nacional. E, por outro lado, há ainda uma dimensão global dos desafios em saúde. E aqui, no tempo em que estive na OMS Europa, acompanhamos muito próximo o impacto da crise económica na saúde e nos sistemas de saúde, mas também a forma como os países encontravam soluções para estes problemas. E aqui, muitos dos problemas são comuns e os princípios são também comuns, não é? Assegurar que as alterações que se introduzem no sistema não vão aumentar as desigualdades sociais, reforçar o papel dos cuidados de saúde primários, estimular a cooperação intersectorial na promoção da saúde e criar inovação tirando o partido das novas tecnologias, dos novos processos organizacionais. Isto é comum a todos os países, em Portugal e na Europa. E pronto, e temos hoje muitos outros exemplos desta dimensão global da saúde. Temos a questão agora do ébola em África, temos a questão dos refugiados na Europa. E, portanto, há uma dimensão local e global que é preciso considerar na análise do sistema nacional de saúde. E por último, quero então agradecer a inestimável e ilustre presença do Dr. António Arnaud. Eu e o Serviço Nacional de Saúde nascemos no mesmo ano, no ano de 79, e eu acho que é importante compreender como tudo isto aconteceu. Não é? É importante compreender a criação do Serviço Nacional de Saúde para assegurar o direito à saúde a todos os cidadãos. E aqui a sua criação aconteceu por se terem reunido as condições políticas, as condições sociais, depois de uma reestruturação política da década de 70 em Portugal. O Serviço Nacional de Saúde é hoje um pilar central do Estado Social e um pilar central da democracia. Hoje, com a crise económica e financeira, o debate sobre a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, do sistema de saúde, em Portugal e na Europa, centra-se quase exclusivamente na sustentabilidade económica. Na sustentabilidade económica dos sistemas de saúde. E lidar com a sustentabilidade económica significa conceber melhores formas de definir prioridades na alocação dos recursos e tirar o máximo partido do potencial do sistema de saúde para criar valor em saúde. E, portanto, em princípio, isto não é muito diferente de outros sistemas que se confrontam com a questão de sustentabilidade. Portanto, aqui, ao longo do livro fala-se do valor da inovação enquanto resultados de saúde em relação aos custos associados. E é este valor que deve estruturar, que deve ser a base de estrutura da melhoria do desempenho do sistema de saúde. No entanto, a mudança do foco que temos do volume para o valor tem desafios importantes. Na verdade, um controle de custos, sem olharmos para os resultados, creio que falávamos disto antes desta reunião, podem ser contraproducentes, no sentido que podem conduzir, eventualmente, a falsas esperanças de redução de custos, mas que limitam a efetividade e comprometem a sustentabilidade a médio e longo prazo. E, portanto, com frequência, a melhor abordagem para reduzir custos passa por investir em serviços mais custo-efetivos, que possam, então, reduzir a procura ou a pressão sobre serviços menos custo-efetivos, mais especializados, como, por exemplo, os serviços de urgência. Os dados e ao longo do livro falamos nisto, sugerem que os investimentos em cuidados de saúde primários, na prevenção da doença, podem reduzir a pressão crescente, então, sobre o sistema de saúde e também nos serviços de urgência. Contudo, este livro, apesar desta discussão sobre a sustentabilidade económica, traz, não é, ou destaca a importância de alargar o debate para o debate sobre a sustentabilidade, para incluir também os aspectos sociais e os aspectos económicos, os aspectos sociais e políticos. É necessário considerar, então, as dimensões políticas e sociais dessa sustentabilidade. E, portanto, ao invés de um foco exclusivo nas questões económicas, é preciso também pensar os aspectos sociais, com o maior envolvimento dos diferentes setores da sociedade, na criação do sistema que queremos para o futuro
e na procura de consensos políticos, os consensos políticos necessários para fazer estas reformas. Portanto, o futuro do sistema de saúde passa necessariamente por revisitar a finalidade com que o Serviço Nacional de Saúde foi criado e imaginar novas formas mais efetivas para acrescentar valor em saúde. E pronto, o sistema de saúde, como nós apresentamos neste livro, não é uma mera abstração. Não é? Ou seja, isto é uma das preocupações ao longo do livro, porque os sistemas de saúde podem trazer esta ideia de que um sistema de saúde é uma mera abstração, mas não é. Portanto, o que procurei aqui trazer é que o sistema de saúde é sobre as pessoas. E é sobre as pessoas que trabalham no sistema de saúde, os profissionais de saúde, as pessoas que gerem estes serviços, os gestores, as pessoas que investigam, as pessoas que estudam, as pessoas que criam novas tecnologias, novas opções de diagnóstico, novas opções de tratamento, que esperam um dia estas opções possam ser, de alguma forma, estar ao serviço das pessoas. E é sobretudo sobre as pessoas que utilizam, as pessoas que acreditam e utilizam o Serviço Nacional de Saúde, o sistema de saúde. E, portanto, este livro é dedicado, assim, a todas as pessoas, a todos os inovadores que todos os dias criam o futuro do sistema de saúde em Portugal. Obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, caros amigos, posso dirigir-me assim porque conheço a maior parte das pessoas que vieram aqui esta tarde, caros companheiros da mesa, o Dr. Jorge Soares, a Rita Pinto, o Jorge Simões e o premiado Casimiro Cavaco Dias. Eu serei breve, mas sinto-me na obrigação e tenho o gosto de vos dirigir breves palavras. Vim cá por um sentido de gratidão, de reconhecimento, pela criação deste prémio, não pelo nome, que pouco vale, mas pelo seu significado. Premiar uma investigação académica ou uma investigação sobre saúde. O prémio resultou, como já se aperceberam, de uma conjura amigável, cordial, que eu muito agradeço, entre os Dr. Jorge Simões e Correia de Campos, que prescindiram dos seus direitos de autor de um livro importante, que celebra os 35 anos do SNS, para galardoar uma investigação sobre saúde. E deram assim o primeiro passo para que no futuro outros estudos e investigações possam concorrer a este prémio. Estou muito agradecido por isso. Não por mim, mas pelo prémio em si. Quero dizer ao Dr. Jorge Soares, antes de dizer duas breves palavras sobre o livro, que ele tem razão quando fala na maternidade do Serviço Nacional de Saúde, preferencialmente à paternidade. Alguns chamam-me o pai do Serviço Nacional de Saúde, uma expressão popular e carinhosa. E eu costumo dizer, o pai pouco vale. Teve a ousadia nessa altura, em circunstâncias difíceis, Casimiro, em circunstâncias difíceis, não havia condições políticas, estava cá o FMI. O que havia era uma grande vontade e uma convicção profunda de que era necessário fazer o Serviço Nacional de Saúde. Mas o pai pouco lhe vale. Faz o que pode, coitado. O que lhe tem valido é a mãe. E a mãe é a Constituição da República. Porque se não fosse a Constituição, a lei fundadora teria sido revogada em 1982, porque o governo assim o tentou. O Tribunal Constitucional é que disse, não, tem que haver um Serviço Nacional de Saúde. Pode ser alterado, mas tem que haver. Sobre o livro tudo foi dito, e não cabe a mim referir-me. Foi dito pelo Dr. Jorge Simões, que o apresentou, eu estou inteiramente de acordo com o que ele disse, e foi dito no prefácio por uma autoridade da matéria, que é o Constantino Sá Clarides. Não tenho que dizer nada. Mas, se o Casimiro me permite, deixe-me tratá-lo assim, porque é um tratamento afetuoso, eu direi o seguinte. Li o seu livro com todo o interesse e proveito. E o seu livro não tem uma referência a Serviço Nacional de Saúde. Hoje, felizmente, fez aqui 3 ou 4 ou 5 referências.
Claro que um estudioso como é o Casimiro, com uma larga experiência na Organização Mundial de Saúde e em Portugal, conhece as diferenças entre sistema de saúde e Serviço Nacional de Saúde. E eu queria aconselhar no futuro, noutro estudo, não é neste. Este livro é um livro precioso que eu recomendo, muito importante. Palavra de honra que eu li com todo o interesse e proveito. Mas no futuro, quando fizer uma investigação sobre saúde, então falo no Serviço Nacional de Saúde. E penso que é a palavra subversiva que falta aqui, aproveitando a expressão do Jorge Simões. Falta aqui a palavra subversiva, que é o Serviço Nacional de Saúde. Nem numa nota de rodapé aparece, salvo erro, e li com atenção. Porque o Serviço Nacional de Saúde foi uma reforma verdadeiramente revolucionária, no melhor sentido, porque transformou as estruturas anquilosadas que existia realmente numa organização, com sentido e com valor, este valor que fala aqui. Ora bem, e o título, o valor da inovação, eu preferia o subtítulo, que era criar o futuro. Não é do sistema de saúde, é do Serviço Nacional de Saúde. Porque sistema havia, antes do 25 de Abril. O Sri Lanka tem um sistema. Todos os países têm um sistema. É muito mau. Mas poucos têm um Serviço Nacional de Saúde, como o nosso. E mesmo a Inglaterra, que é a matriz do Serviço Nacional de Saúde, está em vias de o extinguir, porque deixou de ser geral e universal. Isto é, deixou de prestar todos os cuidados de saúde que a técnica fornece a todas as pessoas, por igual. Isso é que é a filosofia humanista do Serviço Nacional de Saúde. E o meu amigo fala muito bem no valor, mas noutro trabalho, pense no valor imaterial. Porque fala no valor em termos de que um euro investido, por exemplo, nos diabetes ou nos infartos, a doença do infarto, rende, segundo os estudos, pode ir a render 3,8, quase 4 vezes mais de dólares. É verdade. E o valor imaterial, o valor moral, isto é, a segurança que dá o cidadão saber que tem as portas abertas para uma dificuldade, para uma aflição, como diz o meu povo, diz assim, uma aflição. Porque a doença era realmente uma aflição para aqueles que não podiam recorrer aos serviços, aos hospitais ou aos centros de saúde. Não havia nessa altura centros de saúde. Eu sou desse tempo. Bem, mas o valor, essa segurança, o bem-estar, o alívio da dor, isso é que é o valor essencial do Serviço Nacional de Saúde. Porque, por exemplo, a língua portuguesa, para dar o exemplo de uma realidade imaterial, parece paradoxo, mas não é, de uma realidade imaterial que tem valor. Há estudos aí que dizem que a língua portuguesa vale não sei quantos, 1.000 milhões de euros, no sentido comercial da palavra. Ora, o Serviço Nacional de Saúde tem um valor imaterial que não é quantificável, mas é o essencial. A segurança e a dignidade que dá aos cidadãos que precisam de recorrer aos serviços de saúde. É claro que há um valor material. E o Casimiro diz, eu trago aqui um apontamento só para citar, fielmente, o sistema de saúde é habitualmente reconhecido como o setor menos eficiente da economia. Se calhar não é o sistema, é o serviço, não sei, talvez seja o sistema. Eu aqui fiquei sem saber. E depois diz, 38% da ineficiência pode ser corrigida. Ora, isto é muito importante. Isto é muito importante. Nós sabemos aqui dos estudos do Tribunal de Contas que cerca de 20% do orçamento da saúde é desperdiçado, é em desperdícios. Eu até tenho receio de falar em números com tantas pessoas qualificadas aqui, desde o Correio de Campos ao Jorge Simões. O Correio de Campos foi o primeiro que me ensinou números estatísticos, que os poetas não gostam de números, mas ele ensinou muitos números. Nessa altura, as estatísticas, enfim, as mortalidades, isto e aquilo, os gastos, etc. Mas, dizem o Tribunal de Contas que 25%, 20% talvez, é desperdiçado. E isso está a ser combatido. Mas 38% de ineficiência pode ser eliminado. Ora, não podendo ser eliminadas todas as ineficiências, não podem, há de haver sempre algumas, quer dizer, é muito importante, há aqui um grande trabalho a fazer no futuro para eliminar estas ineficiências além dos desperdícios. E depois diz,
depois aborda a questão da sustentabilidade, que essa é que me preocupa. Sustentabilidade financeira dos sistemas de saúde. Mas eu quero dizer, o sistema inclui todos os serviços prestadores de cuidado de saúde. Inclui o setor público, é o SNS. Bom. Inclui o setor privado, bom. Inclui a medicina liberal, pela qual eu tenho uma ternura inexplicável, quer dizer, profunda. Porque eu sou do tempo que o médico liberal, em situação liberal, na minha aldeia, é que acudia aos aflitos. Tenho uma grande simpatia por eles. E por aqueles que trabalham em pequenos grupos, etc., que se dedicam. Eu, se fosse médico do Serviço Nacional de Saúde, e se fosse médico, trabalhava no Serviço Nacional de Saúde. Com certeza. Porque tinha esta vantagem. É que prestava um serviço que não é quantificado em dinheiro e não tinha que dizer ao cliente quanto era. Foi uma coisa que me aconteceu como advogado, que era o que mais me gostava. Prestava serviços e materiais de defesa da honra, da dignidade, e depois tinha que dizer quanto é. Porque eu vivia disso. Agora, se eu fosse médico, eu seria médico do Serviço Nacional de Saúde. Mas, não se admirem, talvez não é indicação exclusiva. Porque o meu conceito de liberdade devia-me permitir ter um pequeno consultório para atender de graça aqueles que precisavam. Bem, mas, vamos falar na sustentabilidade. E diz assim o Casimiro. O setor da saúde é dos mais dinâmicos da economia portuguesa. Criação de 4.000 novas empresas entre 2007 e 2010 e de 8.000 novos empregos. O volume de negócios, estou a citar, na área da saúde é superior a 26 mil milhões de euros, 15% do PIB. Ó Casimiro, você desculpe com a franqueza, você não me conhece, mas muitos me conhecem. Esta franqueza cordial, de amizade, eu espero que fiquemos amigos para o resto da vida. E eu agradeço muito este estudo. Mas eu não gosto desta expressão. O volume de negócios. Quando se fala em saúde. Não, quando se fala em saúde, quando se fala em Serviço Nacional de Saúde. Porque você quis afinal falar em Serviço Nacional de Saúde. Porque depois à frente diz assim. O sistema de saúde é o pilar, e disse hoje aqui repetiu, é o pilar do Estado Social. Quer dizer, você quis falar em Serviço Nacional de Saúde e não em sistema. Porque o pilar do Estado Social é o Serviço Nacional de Saúde. Sem prejuízo da existência complementar do setor privado, social, cooperativo, etc. Com certeza, que eu respeito. Ora bem, porque se trata do negócio, se trata de uma atividade mercantil, então tinham razão aqueles que há anos queriam transferir as atividades de saúde do âmbito da Organização Mundial de Saúde para o âmbito da Organização Mundial de Comércio. Isto é uma heresia. Isto não pode ser, quer dizer. Até é uma ofensa para os profissionais de saúde. O ato médico não é um ato de comércio. Então, caro Casimiro, eu faço-lhe sugestões para um próximo estudo. Nesse próximo estudo você fala no imperativo ético-constitucional da existência de um Serviço Nacional de Saúde. Você estuda a questão da sua sustentabilidade, não é? Você estuda, indica as medidas para melhorar a sua eficácia, reduzir as listas de espera, aumentar a sua qualidade, garantir as carreiras, tudo isso. Isso é que é importante. E depois, fale no retorno. Não só o retorno económico que você aqui fala, que há um retorno, pois há, mas também há um retorno moral. Há um retorno moral. Esse é que é importante, o retorno moral. Porque o Serviço Nacional de Saúde realiza na prática uma cadeia de solidariedade em que os que podem pagam para os que precisam conforme a sua capacidade. E no ato de receber, todos recebem por igual. Isto é que é a filosofia. Isto é que são os valores do 25 de Abril. Desculpem dizê-lo. Quero felicitá-lo vivamente, acredite, vivamente, pela sua iniciativa. Agradecer à Almedina e aos conspiradores, meus amigos, só amigos é que podiam ter esta ideia de dar o meu nome, vale o que vale, mas é tudo o que tenho, meus amigos. É este prémio, que outros virão e que a Gulbenkian apoie. O Dr. Jorge Simões pediu-me para entregar o certificado, o diploma comprovativo de que o Casimiro Cavaco Dias, ganhou o primeiro prémio. Mas, meus caros amigos, o Jorge Simões, não sou eu que devo entregar o prémio. Eu apenas emprestei o nome, eu dei o nome. Mas vim aqui agradecer, porque era meu dever, cumprimentar e felicitar o vencedor
E cumprimentar todos. Quero dizer uma curiosidade. Está aqui presente o Leal Lopes, agora para ele, eu não fiz referências pessoais, mas faço-lhe a ele. É um dos poucos sobreviventes da Comissão de Trabalho que elaborou o articulado do SNS, presidida pelo Secretário de Estado, Mário Mendes, e inspirada, sobretudo, por esse grande cidadão e profissional de saúde, que foi o professor Gonçalves Ferreira. Praticamente a parte técnica dele. Há lá umas verdades que eu deixei na parte política, nas carreiras profissionais que eu redigi, e o Leal Lopes era, com 27 anos, presidente dos Serviços Médico-Sociais. E quando eu vi que o governo ia cair e a lei não podia ser aprovada, apesar de já estar agendada para o Conselho de Ministros seguinte, o governo entrou em gestão, chamei o Leal Lopes e disse: Leal Lopes, temos que fazer isto por despacho. Os Serviços Médico-Sociais aguentam que eu diga aqui, todos têm direito à saúde? E ele disse: aguentam, e aguentar. E a partir desse momento, por esse despacho, esteve e ficou vários anos. Porque quando a lei saiu, faz amanhã 36 anos, e foi publicada em 15 de setembro de 1969, o Correio de Campos o Correio de Campos tem muitas culpas nisto também. É que começou a regulamentá-la. Mas depois o governo, que era secretário de Estado da Saúde, o governo Pinto da Silva. Mas o governo caiu e o que valeu foi o despacho. O despacho esteve em vigor vários anos. Então eu estava a dizer, agradeço a todos, mas este certificado tem que ser entregue pela Almedina e vocês é que sabem, pelo Correio de Campos, pelos que prescindiram dos seus direitos de autor e pela livraria, pela editora Almedina. Eu, por mim, a entrego a quem ele pertence. Isto é, ao Jorge Simões, não, ao Jorge Simões, que ele é que tem que entregar. Então, guarda. Para uma fotografia nem sequer. Não há medida, porque é muito importante a publicação. É que a publicação é muito importante, não é para o caso, que ele é um técnico conhecido, mas para o jovem que venha, que seja desconhecido, a publicação, guarda. Agora, faça favor, entregue aqui a quem o merece. Ora, meus amigos, foi um momento muito agradável, foi uma celebração do mérito, do trabalho do Casimiro e também uma oportunidade muito incomum para o tributo a um grande português, o Dr. António Arnoux. Com isto, encerrávamos esta sessão. Estão convocados, juntamente com os conspiradores, para o próximo ano, eu julgo aqui neste mesmo espaço, para a segunda edição do Prémio António Arnoux.